É uma alegria nós estarmos mais uma vez juntos para as nossas reflexões a respeito desse tema. Naturalmente, você que tem interesse em estudá-lo, gostaria de pesquisar um bocadinho mais, além das obras que nós vamos utilizar aqui, vamos citar diretamente, nós também fomos pesquisar em outros livros, tais como Colônia Capela, de Pedro de Campos, A Caminho da Luz, de Emmanuel, e também de Edgar Armond, do comandante Edgar Armond, Os Exilados de Capela. Naturalmente, o assunto em foco, ele obviamente desperta por vezes determinadas teorias que colocam as pessoas próximas de um processo de pânico. Na realidade, se nós formos analisar a história do nosso planeta, quando nós chegamos no ano 999, nós esperávamos que no ano 1000 o mundo fosse acabar. Acabou que não deu certo. Aí ficou para o ano 2000, até porque nós teríamos o bug do milênio. Os aviões cairiam, os navios colidiriam, etc., etc., e também não aconteceu. Mas disseram que o problema de 2000 é que havia o erro no calendário gregoriano, aonde na realidade não era bem o ano 2000, era o ano 2004. Nós passamos pelo ano 2004 e o bendito desse mundo não acabou. Bom, aí ficou para 2012. Né? Passamos pelo 2012 e o mundo também não acabou. Nós não conseguimos acabar com esse planeta, vocês já perceberam? E essas teorias vão ganhando uma força tamanha que transição planetária, por vezes, pode representar alguma coisa de natureza semelhante, o que não é a proposta e nunca foi em relação ao próprio Espiritismo trazer esse tipo de informação dessa maneira. Na realidade, vamos dar uma pequena olhadinha em relação ao nosso próprio planeta, a essa morada maravilhosa que nós habitamos e que tem uma população considerável atualmente. Eu não sei por que utilizaram o live aqui, porque talvez não quisessem contar também quem estava desencarnado, mas enfim. Bom, mas Emmanuel diz no Consolador que a população planetária como um todo, este planeta mais as outras dimensões relativas a ele, chega a em torno de 22 bilhões de criaturas, os quais 7 bilhões e 200 estão reencarnadas, distribuídas nessas principais populações, onde as duas maiores, né, representam aqui mais de 2 bilhões e meio de criaturas entre China e Índia. E depois vemos os outros países também com uma população considerável, mas efetivamente muito menor. E o Brasil com 203, agora um pouquinho mais, mas essas são as principais, né, populações. É interessante notar, pessoal, que quando nós vamos buscar as informações com coerência sobre o êxodo de Capela, não foi especificamente de Capela. Capela é a estrela na constelação de Cocheiro, né? Como o Sol, por exemplo, é a nossa estrela. Um dos planetas que orbitava Capela, segundo informações de Emmanuel, A Caminho da Luz, também no outro já citado, Exilados de Capela, e no próprio Colônia Capela, nessas três obras, chegou um determinado momento no planeta onde a condição de sair, a condição de sair do processo de expiação e provas para a regeneração, que não é uma situação brusca, ele vai acontecendo gradativamente, uma certa quantidade de espíritos não mais coadunava vibratoriamente com as pessoas. Não significa, utilizando de um exemplo simples, que nós sejamos expulsos de uma coletividade porque nós não estamos, vibratoriamente, energeticamente mais ligados com essa coletividade. A mesma coisa quando nós pertencemos a um grupo de amigos, de colegas, e por uma razão ou outra, os nossos interesses mudam. Os nossos interesses se modificando, nós não necessariamente somos expulsos daquele grupo. Simplesmente, nós costumamos usar no português comum, não dá mais liga, não é assim? Não tem mais link. Então, nós vamos procurar coisas que nos interessam. Por exemplo, se nós temos interesse em estudar e participamos de um grupo que não
que não vise esse tipo de interesse, que não tenha esta atitude, nós não vamos desprezá-los em absoluto, mas nós vamos acabar procurando, inclusive, nos relacionar com pessoas que tenham interesse no mesmo objetivo ou em objetivos similares. Bom, Capela chega em determinado momento onde certa quantidade de espíritos, de criaturas naquele planeta, que segundo informações está 25 mil anos avançados, ou seja, adiante de nós, na condição atual, em determinado momento, essas criaturas se ficaram deslocadas. E Jesus, nós não vamos colocar aqui todo o livro A Caminho da Luz de Emmanuel, mas Jesus faz um convite para essas pessoas para virem para o planeta Terra, onde a nossa condição era primitiva, e alavancarem a condição das criaturas, tanto em termos genéticos como, inclusive, espirituais, morais. Uma alavancagem. Veja, se nós formos consultar a Bíblia, não é? Claro que ela tem toda uma simbologia. São os expulsos do paraíso porque preferiram comer da árvore do saber. Eram criaturas que sabiam, mas não amavam. E com o contato oferecido com as pessoas que estavam num nível primitivo, este contato vai fazer com que a pessoa desperte aspectos do seu sentimento que não estavam sendo exercitados. Muito bem. Só demos assim um gostinho para você poder ir lá no livro Missionários da Luz, A Caminho da Luz e se aprofundar na leitura. Bom, Pedro de Campos, no Colônia Capela, vai dizer que nas raças mães, então não chegou todo mundo de uma vez, foram 15 milhões de criaturas, 15 milhões desses capelinos que vieram para o planeta, dividido em suas raças mães em vários momentos, porque não tinha gente para gerar todo esse pessoal de uma vez só. Então imaginemos se nós tirássemos desta população hoje, né, 15 milhões de criaturas. O que é que mudaria? Não. Mudaria muito para o planeta para onde eles fossem, não é? Para onde eles pudessem ir oferecer o avanço significativo naquele planeta. Mas, para nós hoje, um dado interessante que é da OMC. Nós começamos a palestra, deve fazer uns 5 minutos, né? Mais ou menos. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. Você sabia disso? Então é de impressionar, né? No entanto, você vê, não existem umas grandes alterações em relação à questão populacional de nós termos assim um impacto que seja absurdo na existência do planeta e esses terrores assim colocados por vezes de que passaria um planetão, né? Tinha até uma obra que diz que viria um planetão, que seria lá pelo ano 2000, 2004, que também furou o planetão, que era um tal de um chupão. Né? Devia ser um planeta com um bocão enorme, e ele chuparia todo mundo que não era bom. Né? Principalmente expositor espírita para dar aula para macaco nesses planetas mais primitivos. São, então, situações que vão causando impacto nas criaturas que são mais frágeis na sua fé, aonde enxergam um Deus que é mais cruel do que o próprio ser humano. Não é verdade? Que na fragilidade da criatura mostra-se por vezes um Deus com características humanas ou mais cruel do que o próprio humano, que é um verdadeiro absurdo. Claro, nós estamos como espíritos evoluindo, sim, nós não somos espíritos com defeito. Porque quem tem defeito é máquina. Nós não somos espíritos imperfeitos. Nós não somos espíritos atrasados. Nós somos espíritos em processo de evolução. E estamos dentro desta cadeia numa condição bastante razoável. Nós não podemos, como criaturas não só reencarnadas, mas que estão relacionadas ao planeta, nós não podemos reclamar tanto assim das nossas, porque são conquistas positivas.
Nós estamos nesta condição de espíritos em expiação e provas, então já ultrapassamos a condição primitiva como globalidade, ultrapassamos a condição primitiva, estamos adentrando já há algum tempo no planeta de regeneração. Ora, regenerar-se, né? Melhorar-se, modificar-se, não é santificar-se, não é estar na condição de um espírito em mundos celestes ou divinos, é estar numa condição de trabalho, de proposta de modificação, de exercício de sentimentos, de exercício dos aspectos nobres em nós mesmos. Vamos encontrar na própria classificação do Livro dos Espíritos, que aqui está na pirâmide, e quando nós nos formos para os mundos ditosos ou chamados felizes, nós vamos verificar lá que o Livro dos Espíritos nos traz a seguinte informação: aonde lá, aqui, ó, acima daquilo que é a nossa proposta atual, nós temos o bem predominando sobre o mal. Ora, quando nós falamos o bem predominando sobre o mal como ignorância, como nós sabemos, nós estamos dizendo o seguinte: nós teremos criaturas aqui ainda, um certo percentual, pequeno, mas existente, de criaturas ainda ignorantes no direito delas mesmas e no direito do semelhante, ou seja, o que a gente considera mal. Para só não encontrarmos mais esses espíritos já em mundos aonde nós chamamos de divinizados ou celestes, ou aonde os espíritos alcançam um grau de perfeição, que até aí nós não sabemos o que significa alcançar esse grau de perfeição, né? Porque acima disso tem os espíritos crísticos, como Jesus, que não dá para saber o que significa, né, uma criatura que ame incondicionalmente, uma criatura que é inofendível. Não é como é o caso de Jesus. Não, uma criatura que penduram no madeiro, ou seja, para o sacrifício romano da época, reservado a criaturas que eram inimigas do Estado, ou então que tinham causado algum dano a um cidadão romano, era reservado a pena como se o indivíduo fosse, naquela época, um terrorista, que lutava contra o Estado, prejudicando pessoas ou os próprios interesses romanos. E a criatura, estando numa situação dessa, faz uma rogativa, uma intercessão a Deus, dizendo para Deus que nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Não dá para se ter noção do que signifique esse grau de amor. Mas, se a nossa proposta daqui já é para ir para esses outros dois, significa que nós estamos onde? Já um pouco mais, né, do que a metade do caminho. É ou não é uma conquista valiosa para todos nós? Nós não podemos olhar para nós como, então, essas criaturas que precisam de ajustes em todos os aspectos. Nós estamos exercitando potencialidades e qualidades que são inerentes e que precisam, não é, de tempo. De tempo. Nunca o mundo foi tão solidário como hoje. Sim ou não? E olha que interessante. Esta solidariedade tem uma implementação num curtíssimo prazo de tempo. Não é mais do que 2000 anos de existência. A primeira casa que influenciou este trabalho depois da passagem do Cristo foi a Casa do Caminho, chamada do Caminho porque ficava no caminho de Jerusalém para Jericó, da cidade de Jerusalém para Jericó, onde Pedro, João, Tiago, Prócoro, entre outros, fundaram a Casa do Caminho, que era uma instituição desta natureza. Tinha palestra, pega lá o livro Paulo e Estevão, que nós vamos ver que o Saulo, que era de Tarso, que vai numa das palestras de Gesiel, que já era o Estevão, o nome considerado o nome cristão de Estevão. O Estevão fazia uma palestra e o Saulo, que ainda era Saulo antes da estrada de Damasco, antes da sua conversão, vai debater com ele. Porém, Estevão tinha maior argumentação, maior quantidade de argumentos, dado que Estevão não estava pura e simplesmente relacionado só à Torá, mas já tinha agregado o conhecimento dos ensinos da Boa Nova ou do Evangelho do Cristo. E o Saulo fica numa situação embaraçosa. A partir daí começam, então, todos aqueles episódios de perseguição e coisa do gênero. E o que eles faziam lá?
davam as bênçãos, que nós chamamos de passe ou fluidoterapia. Atendiam socialmente as criaturas, porque a grande maioria era miserável. E a partir de então, há uma verdadeira contaminação do bem, se nós formos verificar. Há uma verdadeira invasão do bem no seio das criaturas, no coração das criaturas, aonde começam as criaturas, ou seja, nós mesmos, a sermos tocados na condição da solidariedade. Hoje nós olhamos quadros difíceis no nosso planeta e nos solidarizamos sem saber sequer que aquelas pessoas existiam e aonde elas se encontravam. Mas a pergunta que a gente pode fazer é: o que nós estamos fazendo aqui? Não é aqui agora, né? Mas não nesse exato momento, mas sim neste momento no planeta. Qual é a nossa proposta? Quais as características, primeiro, de um planeta onde nós estamos? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, diz assim: exílio para espíritos rebeldes às leis de Deus. Não é o rebelde com causa, é o rebelde sem causa, porque não tem nem noção, às vezes, de que está se rebelando em relação às questões das leis que são implementadas em nós mesmos. Quando Jesus vai falar de adultério, analisemos. O adultério não é uma questão simplesmente do outro ou das situações que estão externas. Cada vez que nós, por exemplo, estamos magoados, rancorosos, irados e qualquer outra coisa assim, que geralmente espírita não passa por essas fases, não é verdade? Aí, quando nós estamos reclamando da vida, dizendo que o mundo está contra nós, que nós sofremos, que somos infelizes e assim sucessivamente, nós estamos adulterando, sim, a nossa essência. Não é fato? Tanto é que, se esse adultério continua a acontecer, o que acontece conosco? Ficamos doentes. Por quê? Porque é uma agressão em nós mesmos. Aliás, diz Bezerra de Menezes. Ontem nós citamos a fonte que era André Luiz. André Luiz vai dizer isso e Bezerra de Menezes dá uma complementação que é muito complicada. Ontem nós usamos, que para quem estava aqui na palestra, que o livro Sinal Verde de André Luiz diz o seguinte: esse espírito através da psicografia de Chico. Se você já tem uma semana de evangelho, ou seja, contato, você já sabe a saciedade como conduzir-se o resto da vida. Já sabe de sobra como se conduzir o resto da vida. Diz André Luiz. Bezerra de Menezes, também pela psicografia de Chico, diz o seguinte: se você aceita uma verdade, aceita algo como verdade, e não a implementa em sua vida, ela se transformará numa doença. Seja de que grau for. Seja somatizada, seja de natureza psíquica, seja de que natureza for, ela vai se transformar numa doença. Por quê? Porque a assimilação daquilo que é verdadeiro bate com a nossa essência que é verdadeira. Obviamente há um link perfeito. Todas as vezes que nós reagimos contra, há um adultério à própria essência, que tenta nos trazer para o centro, que é a nossa realidade. E quanto mais nós reagimos, mais nós criamos atrito. Já dissemos isso aqui anteriormente. Quanto mais atrito, mais calor. O calor que a gente chama de dor. Não está bom? Se não estiver, está na hora de mudar. Até porque transição planetária não é para botar medo em ninguém. Na realidade, nós estamos nesse momento de transição, é mais do que óbvio, sim ou não? É mais do que óbvio. Não temos mais como negar. Essa chamada fins dos tempos da criatura de estrutura velha, daquela criatura de estrutura mumificada, onde, não é? Eu por vezes até sei que não deveria estar agindo assim, mas eu vou agir para não dar o gostinho para você. Não é assim? Esse gostinho eu não vou te dar. Ainda bem que os mentores não se materializam, né? E não dizem na nossa cara: então vai sofrer, meu amor. Porque é assim que funciona.
Não existe dúvida. E essa transição não era de penalização de criaturas. Essa criatura nova, não é como Jesus vai dizer, não adianta você deitar vinho novo em odres velhos, porque eles vão se romper. Não adianta colocar remendo de pano novo em pano velho, porque vai esgarçar. Não é que a gente fala bem no português, né? No Brasil, vai esgarçar. A estrutura está rota. Então já não cabe mais a necessidade de se colocar o vinho novo em odres novos. E, naturalmente, se nós estamos nesse momento de transição, o que representa esse momento? Bom, vamos ver aqui agora alguns aspectos do que representa esse momento. A população em 2013 no planeta está calculada em 7 bilhões e 200 milhões de criaturas. Por incrível que pareça, tem gente que se acha solitária. Né? É uma coisa impressionante. Né? No meio disso tudo, tem gente que diz que é solitária. Mas, enfim, desses 7 bilhões, olha a quantidade de afetados por desastres. Houve, de 1998 a 2007, 243 mil que são registrados, não, que são conhecidos, de criaturas que desencarnaram por calamidades. E em 2015, 375 mil pessoas, significando que nós tivemos um aumento de 54%. Óbvio, vamos fazer algumas comparações. À medida que a população aumenta, você ocupa lugares cada vez mais perigosos, sim ou não? Qualquer tipo de catástrofe vai, evidentemente, colher o maior número de pessoas. Faz sentido? Faz. Não pensemos que isso aconteça por acaso, porque isso não acontece por acaso. E também uma outra coisa a ser considerada. Nós temos situações de modificação em relação ao próprio planeta desde que o mundo é mundo. Por exemplo, nós tivemos o desaparecimento de um continente inteiro, que foi a Atlântida, que originou, inclusive, o nome do oceano, que é conhecido de Atlântico. Desapareceu, segundo se pesquisa, num processo de um tsunami, coisa do gênero, que varreu o continente de um momento para outro. Uma outra região que era muito significativa e que desapareceu foi grande parte da Lemúria, que é, na verdade, hoje a Austrália. Veja o tamanho que era e o que sobrou na época. Nós temos, então, alterações no nosso globo desde que o planeta, nós tenhamos alguma informação sobre o planeta. O que consiste, evidentemente, que muitas pessoas possam ou poderiam estar envolvidas dentro desses aspectos, como pode acontecer conosco, se necessário for. Por quê? Porque há um processo, sem sombra de dúvida, onde essas criaturas vão se reunir por necessidade de aprendizado, por necessidade de resolverem nelas mesmas as situações que são complicadas em suas vidas. Por isso que Emmanuel, no livro Consolador, na pergunta feita ao Espírito pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, é a seguinte: deve o homem terrestre enxergar nas comoções geológicas do globo elementos de provação para a sua vida? A resposta do mentor é a seguinte: os abalos sísmicos não são simples acidentes da natureza. O mundo não está sob orientação ou direção de forças cegas. As comoções do globo são instrumentos de provações coletivas, ríspidas e penosas. Nesses cataclismos, a multidão resgata igualmente os seus crimes de outrora e cada elemento integrante da mesma quita-se do pretérito na pauta dos débitos individuais. Nada é por acaso. O que acaba acontecendo é que, demore o tempo que for, as criaturas que necessitem da prova para resolver em si mesmas situações que foram criadas por elas, acabam se reunindo. Tem um caso muito conhecido no Brasil, que foi o Circo de Niterói, em dezembro de 1961, onde criaturas se reuniram, e aquelas criaturas lá reunidas, que passaram por aquela conhecida tragédia, naquela matinê de domingo, eram espíritos que estavam reunidos num evento há quase 2000 anos atrás, no ano de 64 depois de Cristo,
aonde não eram todos, uma parte daquela coletividade carregava em seu interior a culpa de terem infligido aos seus irmãos na época, cristãos que haviam sido capturados, porque ser cristão era ser criminoso. Então Marco Gálio, um profundo cabo de guerra do imperador Marco Aurélio, iria passar pela cidade de Lyon, na França, e foi reunido, claro, né, o governador da época, etc., cônsules e tudo mais, queriam impressionar fortemente o Marco Gálio, que era politicamente uma peça muito interessante, de influência junto ao imperador. Então, o que eles providenciaram? Chamaram grande parte da coletividade, porque 2 cabeças, 3, 10, 20 pensam melhor do que uma só. E eles queriam promover um grande evento. Um evento que marcasse para o Marco Galo aquele momento da sua passagem em Lyon. E aí surgiram as ideias, mas as ideias viravam em torno do mesmo tema. Colocar gladiador na arena, já estava batido. Não é? Já era programa batido. Botar leão para correr atrás de cristão, também já estava batido. Todo mundo já fazia isso. Então, tinha que ser uma coisa que tivesse muita graça, né? Que fosse muito impressionante. Então, parte dessa coletividade deu a ideia. Vamos colocar uma série de crianças, mulheres e pessoas de idade no centro do circo. Colocamos betume em volta e, junto com essas pessoas, nós colocamos uma quantidade enorme de cavalos e tocamos fogo. Quem não morrer queimado, vai morrer pisoteado. E o Marco Galo ficou encantado com a apresentação. Quase 2000 anos depois, parte desse grupo que coordenou esta festividade, carregando em seus íntimos aquilo que não adianta você me perdoar se eu não me perdoar. Não é verdade? O seu perdão é bom para mim, mas eu preciso me perdoar. Carregando o trauma de ter ocasionado para o outro, imposto ao outro a situação de completo desrespeito, pediram para se reunir em determinado momento, num local onde um funcionário demitido, com problemas psiquiátricos, no horário da matinê, tocou fogo numa lona que grande parte dela era sintética. Quem não desencarnou queimado, desencarnou pisoteado. Nós não fugimos de nós mesmos. Por isso Jesus nos trouxe a proposta de nós perdoarmos e de nós amarmos o semelhante como a nós mesmos, para nós solucionarmos em nós pendências às quais, por vezes, nós não temos capacidade de relembrá-las. Não é o que está lá atrás, é o que está aqui e agora. É preciso mudar no aqui e agora. Porque se o passado já foi, o futuro é subjetivo, me importa o que eu faça agora. Sim ou não? Então trabalhe pelo bem. Trabalhemos pelo bem. Aonde nós estivermos, com quem nós estivermos, do jeito que nós estivermos. Levemos o bem para o semelhante. De que jeito? Nem que seja para cumprimentar as pessoas dentro de casa. Leve o seu cumprimento. Se você chegar em casa hoje e tiver um familiar te esperando, surpreenda-o com boa educação. Não é fato? Surpreenda os seus vizinhos amanhã com boa educação. Mas eu não topo ele. Você começa a dar um sorriso assim primeiro. Com o tempo, né, as coisas... Até porque, meu amor, sorrir, você movimenta 16 músculos da face. Mal-humorado, você movimenta 88. Vai ficar cheio de pé de galinha, coisas do gênero. Então é melhor sorrir. Não é verdade?
O sorriso, inclusive, quebra estruturas de timidez, de relacionamento, abre perspectivas novas para a criatura que sorri e para aquela a quem nós estejamos sorrindo. Os exercícios que Jesus nos recomendou não é para que nós salvássemos o mundo, é para que nós procurássemos nos amar uns aos outros. Até porque esta condição de evolução nossa, como a condição do própria transição, ela não é brusca, ela é suave, ela é sutil, ela vai acontecendo gradativamente. E algumas informações em determinadas obras são interessantes para as nossas reflexões, por exemplo, a começar desta de Divaldo Franco, Transição Planetária, pelo Manuel Filomeno de Miranda, que ele diz o seguinte: as grandes transformações, embora ocorram em fases de perturbação do orbe terrestre, em face dos fenômenos climáticos, a poluição e o desrespeito à natureza não se darão em forma de destruição da vida, mas de mudança de comportamento moral, emocional dos indivíduos. Olha a importância dessa colocação do Manuel Filomeno, a mudança de comportamento moral dos indivíduos, moral e emocional dos indivíduos, convidados uns ao sofrimento pelas ocorrências e outros pelo discernimento em torno da evolução. Falávamos com o Guto e mais alguns amigos, momentos antes da palestra, que adiantávamos algum aspecto. Hoje, por exemplo, você fica sabendo, nós iniciamos a palestra tocando um pouco nesse assunto, nós ficamos sabendo de criaturas que estão passando por dificuldade, por exemplo, na Síria. E aquelas situações, aquelas imagens, no mínimo nos deixam indignados, indignadas, não é verdade? Aí a gente diz assim, mas não basta se indignar. Não basta não, é verdade. Mas já é uma proposta de mudança, porque nós assistíamos a cenas dessa natureza ou coisa pior, e para nós não dizia absolutamente nada. Agora diz. Por quê? Porque nós estamos em momento diferenciado das nossas emoções, dos nossos sentimentos. O outro está nos tocando sem que a gente saiba do que de fato... Olha, sem que a gente saiba o problema do outro, sem que a gente tenha conhecimento efetivo daquela criatura. Às vezes a gente vê, eu conheço um amigo nosso aqui que é lutador, etc. Às vezes a gente vê o lutador que a gente gosta, não é? Tomar lá uns sopapos e sente pena, é a profissão do cara, mas sente pena do que está acontecendo. Nós estamos cada vez mais tocados nos nossos sentimentos em relação ao semelhante. Mas é evidente que a evolução não pode ser dada aos saltos, não é verdade? Não se evolui aos saltos, se evolui gradativamente. Nós não amamos por pressão, nós amamos pelo exercício continuado e gradativo. Exercício não é uma coisa onde nós nos metemos numa academia e vemos lá um cidadão já devidamente preparado e vamos tentar fazer as mesmas coisas que ele está fazendo. No mínimo, a gente vai sair de maca de dentro da sala de aula, não é verdade? Se não tiver, para se chegar àquilo, há todo um trabalho, toda uma estrutura, alimentação, etc., desempenho do indivíduo, condição orgânica e psíquica e assim sucessivamente. Então, ele é um processo. Esses aspectos estão nos tocando. Quem é que diz isso também? O próprio Kardec, no livro A Gênese, ele diz: opera-se presentemente um desses movimentos gerais destinados a realizar uma remodelação da humanidade. A multiplicidade de causas de destruição constitui sinal característico dos tempos, visto que elas apressarão a eclosão dos novos germes. Continua Kardec, são as folhas que caem no outono e às quais sucedem outras folhas cheias de vida, porquanto a humanidade tem suas estações, como os indivíduos têm as suas várias idades. Medo de desencarnar? Para quê? Por que temer algo que nós sabemos que é natural em nossa existência? Não é fato? É natural. Nós vamos desencarnar. Mas eu não quero, mas vai. Ah, mas eu vou demorar. Faça o favor. Dê uma canseira no seu mentor. A biologia diz que nós já podemos chegar aos 125, 130 anos
tranquilos. Ai, Jesus, por quê? Você quer desencarnar antes? Você imagina se chegar aos 130 anos, você pode ver quase 1,5 séculos de modificações nesse mundo maravilhoso que se vive, com todos os problemas que a gente possa ter. Não é verdade? Olha os últimos 50 anos, o que nossa inteligência conquistou. Aquilo que era ficção científica, de um cidadão que abria lá um tijolo e falava com a nave. Se você não sabe de quem eu estou falando, também não vá procurar, porque faz tanto tempo. Aí ele falava com a nave e aquilo dizia assim, coisa de ficção. Impressionante. Você, eu, nós podemos falar com uma nave, porque se permitido fosse, nós poderíamos falar com o pessoal que fica na estação espacial. Você fala com o seu parente, com o seu amigo que pode estar viajando na China. Claro que você vai acordar ele, mas evidentemente que não é? Isso é um detalhe. Mas o fato é, isso só, e na ciência médica, quantas pessoas desencarnavam por doença ruim? Que o indivíduo tinha determinados tipos de cânceres que poderiam ser resolvidos assim, num piscar de olhos, o indivíduo, a partir dali, desenvolvia de tal maneira, desencarnava. Mal súbito. Papai desencarnou de mal súbito aos 51 anos de idade. Teve um infarto do miocárdio. Mas não se sabia sobre alimentação. As pessoas se alimentavam, às vezes, de forma inadequada para o problema que sofria. Então, veja, isso só para falar. Vamos num outro aspecto. E quando a gente ia ao dentista? Na minha infância, o que não faz muito tempo, vamos deixar claro, não tinha anestesia, meu nego. Os caras não usavam anestesia. E você está reclamando. Não era fácil. Ok? Isso é tudo o quê? Conquista deste espírito valoroso que está aqui, que está nesse planeta, que é você, que sou eu, somos nós. E a gente fica arrumando complicação com coisas mínimas, sofrendo e se enfermando com coisas mínimas. Pense nisso. Transição planetária não é para botar medo em ninguém. Diz Kardec, a regeneração da humanidade não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Olha que beleza, hein? Está lá em Kardec, na Gênese. Basta uma modificação em suas disposições morais. Basta uma modificação em suas disposições morais. Essa modificação se opera em todos quantos lhe estão predispostos, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Então, transição planetária, o que é? Na verdade, é uma transição pessoal. E aí, dentro desse aspecto de entender a transição pessoal, ou eu estou no centro do processo ou eu estou fora dele, sim ou não? Não vai reclamar, hein? Ou a gente está integrado no processo, porque não tem meio termo. Alguém aqui, das moças presentes, alguém já ficou meia grávida? Não, né? Não é verdade? Ou você estava grávida, ou você está grávida, ou não está grávida. Eu conheço um indivíduo, ele é meio honesto. Não, ele é honesto, ou ele não é, ou ele é desonesto. Não é fato? Nada, essa história de viver na coluna do meio, tipo assim, ficar em cima do muro, tem que sair da cabeça do cristão. Não é do espírita, é do cristão. Do indivíduo que racionalmente se diz cristão. Tem que sair da vida da criatura essa história de ficar aliviando. Não é tanto ao mar, tanto à terra. É posicionamento. Ou eu estou dentro ou eu estou fora.
Não tem, eu vou ficar mais ou menos dentro, mais ou menos fora. Eu toco a vida como dá, do jeito que as pessoas costumam fazer, que é assim, confortavelmente, e se a coisa apertar, eu vou procurar o outro aspecto. Pode ser que não dê tempo, não é? Não é aquela história, não, eu não tenho tempo para as questões voltadas à espiritualização. Quando eu estiver aposentado, aposentada, e tiver tempo, eu vou procurar por isso. Pode ser que você não chegue lá. Não é verdade? Pode ser que você desencarne antes. E aí você vai procurar onde? Não, agora eu vou procurar no plano espiritual. Mas no plano espiritual eu tenho que continuar trabalhando. A vida segue, as coisas, né? O tempo desperdiçado não volta mais. A oportunidade perdida não volta mais. Tem que tocar o bonde. Está consciente do processo, vai em frente. Ou seja, o Evangelho é a diferença em relação às questões. Não de se colocar na posição acima de qualquer outro, que é um problema até na época do próprio Jesus, quando Jesus passa pelo planeta, até porque em determinado instante, e você encontra essa informação em Marcos, no capítulo 9, nesses 2 versículos, e chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, Jesus perguntou para os seus discípulos, que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Junto com Jesus. Não, bacana sou eu, quem vai ficar do lado do mestre sou eu, que sou bacana, eu quero logo sentar, né, do lado dele. Por isso que o próprio Evangelho segundo o Espiritismo traz em seu capítulo 8, né, não procureis, pois, na terra, ensinamento de Jesus, os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde. Não é um lugar humilhado, é o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se o merecerdes. Não é o céu lá, é a condição aqui. Não existe nada pior do que o indivíduo sentar num lugar, né, e a pessoa dizer assim, com licença, é Jesus que toca nesse assunto, este lugar está reservado. Por que você não esperou, seu ansioso, sua ansiosa? Não é estar acima dos outros, é estar consciente para poder ajudar os outros, rompendo barreiras em nós mesmos. As barreiras do dogmatismo, que é um comodismo absoluto, as barreiras do que se está bom para mim, o outro que faça, né, o seu esforço e que alcance aquilo que eu alcancei. Romper barreiras significa que nós vamos nos ajudar, né? Esse é um aspecto de nos ajudar, ajudando os outros, confiando no futuro, trabalhando no presente com Jesus, ou seja, evangelizando-se. Porque a religião, na verdade, se nós formos dar uma olhada, ela começa nos templos, para então se transferir para o lar e então passar ao altar do coração, aonde nós não temos mais partido, e sim temos amor pelo semelhante, no exercício de amar o semelhante. Aliás, Jesus até simplificou, né? Todas as leis, todos os profetas estão sintetizados em 2 mandamentos. Ama a Deus sobre todas as coisas e um semelhante a este ama o próximo como a si mesmo. Sai daqui da casa espírita, vai para dentro de casa, que é o próximo mais próximo. Mas eu moro sozinho, então se exercite com seus obsessores, que eles também são os seus próximos, não é verdade? O próximo mais próximo. Mas eu não tenho obsessor, então exercite com você na frente do espelho, mas faça alguma coisa. Não é verdade? Próximo, mais próximo, quem é? Aquelas criaturas com quais nós... mas todo mundo do lado da minha família mora no Brasil. Que ótimo, então você tem outra família aqui. São alguns amigos, evidentemente, pessoas de confiança, alguns colegas, etc., com os quais nós nos relacionamos.
Na verdade, a gente sempre se relaciona, a não ser que nós tenhamos uma psicopatia qualquer e precisemos de tratamento adequado, etc. Mas nós temos alguém ou algo para se relacionar. Não é fato? Este é o processo. Saímos daqui da casa espírita e levamos a religião para dentro de casa. Não a religião de cultos, etc., mas a religião no coração. A questão de trabalhar sentimentos, de trabalhar momentos de emoção. Então nós levamos para o outro. O outro é o quê? Exatamente o veículo de exercício. Nós trabalhamos, por exemplo, na fluidoterapia. Utilizamos, então, para a aplicação da fluidoterapia. Olha que maravilha! Quem faz caridade para quem? Se eu não tivesse um indivíduo na minha frente, eu exercitaria onde? Na cadeira. Não é verdade? Este indivíduo que recebe está sendo caridoso em permitir que eu faça um exercício de amor, porque se ele não estivesse ali, eu não consigo me exercitar sozinho. Por isso que a gente vive em sociedade, reencarna na primeira sociedade que se chama família, mesmo que ela não exista mais. Nós temos a pequena sociedade, que são essas criaturas mais íntimas, amigos ou qualquer relacionamento mais íntimo, para nos educarmos nesta estrutura menor, para um dia poder amar a vizinhança inteira e depois a sociedade como um todo. Olha como Deus sabe o que faz. Né? Por isso que o Chico sempre dizia que Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que Ele não nos obriga a amarmos a sociedade toda, mas só amarmos as pessoas da nossa família, que cada dia são menores, não percebemos? Nós percebemos isso. Famílias antes se estruturavam numa quantidade enorme, porque muita gente desencarnava criança, né? Sobrevivência, a taxa de natalidade era muito pequena. O que acontecia, então, eram famílias que tentavam ser mais numerosas. Hoje as famílias são muito menores, então o exercício ele é muito mais simples. Se a gente não consegue se exercitar, sai da casa espírita, ou sai da casa que nós assimilamos os conceitos cristãos, ou seja, os conceitos que nos fizerem bem, se forem budistas, se forem católicos, isso não é problema. Né? E vamos levar para dentro de casa, com aquelas criaturas, ou com as criaturas do nosso relacionamento. Se nós não conseguimos levar um pouco de coisa, um pouco de positividade, de coisas felizes, alegres, etc., com essa meia dúzia, como é que a gente quer amar o mundo inteiro? Não dá para ser o que Jesus combatia, a questão da hipocrisia. Ficar naquela história, como nós dissemos, ou você está dentro ou você está fora do processo. Não dá para ficar se rotulando. Não é a rotulagem, é a ação. É exatamente esse aspecto. E é aproveitar a oportunidade para propor Jesus àqueles que estão chegando, inclusive que são espíritos. Propor Jesus aos pequeninos e admirá-lo como alguém que exemplificou o amor e o bem. Por isso que o Dr. Bezerra de Menezes, numa mensagem que foi dada, inclusive aqui nos Estados Unidos, pelo Divaldo Franco como médium, em Los Angeles, em 2010, ele disse: confiando em nosso Senhor Jesus Cristo, que nos delegou a hora de falar em seu nome, e em seu nome ensinar, curar, levantar o ânimo, olha que maravilha, levantar o ânimo e construir um mundo novo. Rogamos a Ele, nosso divino benfeitor, que a todos nos abençoe e nos dê a sua paz. Então a questão é, o que é que nós estamos fazendo aqui? Lembra-se dessa questão? Vamos de novo no Dr. Bezerra, nessa mesma mensagem, que responde para todos nós o seguinte: reencarnastes para contribuir em favor da nova era. Ou você está dentro do processo, ou você ou nós estamos fora dele. É uma questão de opção. Muita paz a todos.